Olá, sejam bem-vindos ao curso de Visão e Membresia da Igreja Cenáculo. Eu sou o Pastor Márcio, estou aqui para ministrar a primeira aula. E nesta aula nós vamos aprender um pouco sobre a nossa história, a história da Igreja Cenáculo. Você vai conhecer a história de como Deus nos chamou e começou essa grande obra. Nessa aula nós vamos aprender muitas coisas. O primeiro propósito desse curso é que ele tem como objetivo alimentar a fé dos novos filhos de Deus e dar uma base de crescimento à sua noiva, a noiva de Cristo, conforme está em Lucas no capítulo 2, versículo 52, mostrando o funcionamento da nossa igreja e aquilo que temos como visão. E o segundo propósito é alinhar o coração dos novos membros e dar àqueles que estão vindo de outras igrejas ou denominação uma base daquilo que cremos, como nos movemos e aquilo que nós estamos nos tornando. E o terceiro propósito é tornar clara a visão da igreja local para a cidade de Guarulhos. Deus conta com você. A Igreja Cenáculo de Guarulhos é presidida por mim, Pastor Márcio. Temos como sonho implantar a cultura do Reino de Deus nos lares em cada cidade, onde Deus abrir uma filial da Igreja Cenáculo, onde Deus nos plantar. E para isso precisamos de homens e mulheres capacitados para essa missão, e você é uma dessas pessoas. Cremos que a palavra de Deus é uma fonte de bênção para quem é filho de Deus. E para conhecer o nosso papel na história da humanidade, poder usufruir de tudo que o Senhor tem para oferecer, precisamos conhecer uma fonte chamada Sagradas Escrituras, a palavra de Deus. Tal conhecimento irá nos proporcionar íntima comunhão com Deus. A Bíblia, a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas é a nossa regra de fé e prática, é a nossa linha de prumo, é por ela que nós vivemos. Então, neste primeiro momento desse curso, eu quero te dizer que a palavra de Deus é a base das nossas vidas, é a base da Igreja Cenáculo. A Bíblia é o único livro na face da terra onde sempre você poderá ler na companhia do autor. Por isso, a primeira instrução que te damos é: leia e medite na palavra. Leia e medite esse livro chamado Bíblia e faça isso em oração, pedindo ajuda ao Espírito Santo para que possa morar dentro de você. E desde o momento em que você se converteu, o Espírito Santo ele passou a morar dentro de você. A Bíblia, ela não contém erros, pois foi inspirada por Deus, que levou os autores a relatar por meio de histórias, poesias, profecias, ensinos, o seu propósito para a humanidade. E está centralizada no Filho de Deus, que é o centro de tudo. Jesus é o centro da Bíblia. A própria Bíblia testifica dela mesma. Então nós estamos aqui para construir uma igreja bíblica, uma igreja baseada na palavra de Deus. Eu quero falar com você um pouquinho da definição do termo cenáculo. O que é cenáculo? O cenáculo ele vem do latim cenaculum, e é o termo usado para o local onde ocorreu a última ceia. A palavra é um derivado da palavra latina cena, que significa jantar, ou ambiente ou cômodo onde era servido a ceia. Em Marcos, no capítulo 14, versículo 15, e em Lucas, no capítulo 22, versículo 11, vemos a palavra cenáculo mais uma vez em destaque, e aqui a palavra cenáculo vem do grego anogeon, que do literal significa sala superior. Lá em Atos dos Apóstolos, a Bíblia nos fala do upper room, ou seja, também está descrito como sala superior, e aqui a palavra grega para cenáculo é upper room, e significa a parte mais alta da casa, o apartamento do terceiro andar, o refúgio superior. Porém, quando lemos Atos 2:2, vemos que a palavra cenáculo muda para oikos, que significa morada. Da mesma forma que o Evangelho de Marcos, no capítulo 11, versículo 17, Jesus declara: minha casa, ou oiko, será chamada casa de oração. Então, cenáculo, em resumo, é lugar de comunhão, lugar alto, lugar de compartilhar o pão, de compartilhar a mesa, de sentar-se à mesa com o Pai. E quando nós nos sentamos à mesa com o Pai, nós não somente somos alimentados e providos, como também recebemos um destino, recebemos um envio. E o cenáculo, esse é um lugar de intimidade, o lugar mais alto de oração. Seja bem-vindo ao cenáculo
esse lugar de intimidade, de oração e de destino. Também quero falar com você sobre a história da Igreja Cenáculo. E a primeira afirmação que temos a respeito da Igreja Cenáculo é que nós descobrimos que Deus responde orações. No ano de 2016, eu, junto com a minha família, pastora Fabiana, pastora Diná, pastor Ezequiel, após nós sairmos do ministério que estávamos, nos reunimos em família para orar. E antes de fazermos qualquer coisa ou tomar qualquer decisão ministerial, nós sabíamos que precisávamos de orar, precisávamos do Senhor. Haviam demandas familiares e nós precisávamos de respostas de Deus. E alguns irmãos que também estavam na mesma situação, buscando a direção de Deus, começaram-se a chegar para orar conosco. E com um pequeno grupo de irmãos que tinham o desejo de orar e buscar o Senhor, cada um passando por suas batalhas pessoais, cada um estava carregando seus fardos e todos nós precisando de um milagre. Então nós nos reunimos e começamos a fazer vigílias, reuniões de oração. Sabíamos que para algumas situações que nós estávamos vivendo, só a mão de Deus poderia nos ajudar. Não sabíamos muita coisa, não tínhamos muito recurso, não era muito claro o que nós deveríamos fazer, mas tínhamos certeza de que orar era o caminho. Então, assim, o pastor Ezequiel e a pastora Diná abriram a porta de sua casa e nós começamos uma campanha de 7 semanas de oração, de 7 sextas-feiras de quebra de muralhas. E então Deus começou a mover os nossos corações, Deus começou a realizar milagres, e através das necessidades que nós estávamos atravessando e dos fardos que nós estávamos carregando, nós descobrimos o caminho da oração. Foi um fardo, foi um peso, foi uma demanda que nos levou ao lugar de oração, e nesse lugar de oração nós descobrimos um propósito: levantar uma igreja de oração, uma casa de oração. Durante esse período a gente constatou que Deus respondia oração, porque nós víamos dia após dia as nossas orações sendo respondidas. Então Deus nos chamou para esse lugar de oração. Quando nós vimos os cenários mudando, Deus mudando cursos e situações da história, e que a vida de oração de fato funcionava, olhamos para a nossa cultura de fé, as pessoas e os modelos e as igrejas que estavam ao nosso redor estavam bem distantes do modelo que a Bíblia mostra a respeito da vida de oração. O Senhor Jesus diz em sua palavra que a minha casa será chamada casa de oração. Se não tem oração, nem casa de Deus pode chamar. Então nós estávamos sempre na igreja, atarefados com tantas coisas, com tantas reuniões, ensaios, eventos, mas pouco se estava falando da vida de oração. Pouco tempo estava sendo gasto na oração. E na maioria das vezes a oração parecia somente um protocolo a ser cumprido. Vamos começar o culto então, temos 5 minutos de oração e nada mais do que isso. Alguém precisa de cura, então nós vamos orar pelo doente, mas nada com consistência, nenhuma consistência de vida de oração. Precisávamos mudar. E neste contexto o Senhor nos chamou e começou a nos despertar e a nos impulsionar, e começamos um trabalho com foco de oração e intercessão para servir outros pastores, outros ministérios. As nossas vigílias começou a servir outras igrejas, e o Senhor começou a nos conectar com outras lideranças, pastores de outras igrejas, e foi nos chamando para a vida de oração. Passamos a orar todas as sextas-feiras, das 21 horas até as 3 da manhã, um ambiente de mesa, de compartilhar o pão, de compartilhar a palavra de Deus, trocas de experiência, muitas parcerias e alianças de reino nasceram e nos abençoaram muito. E deste ajuntamento começou a aparecer as necessidades comuns da igreja local, e aí aparecem as necessidades de você discipular, de cuidar, de apresentar um bebê que nasceu, de batizar um adolescente que está crescendo, e todos esses encargos nos promoveram e nos provocaram a dar uma resposta mais consistente, e não sermos apenas uma casa de oração, mas sim nos tornarmos uma igreja local. Em agosto de 2017, transformamos definitivamente a sala da casa do pastor Ezequiel e da pastora Diná numa igreja. Colocamos cadeira,
convidamos pessoas para ouvir a palavra de Deus e a sala começou a encher. E foi quando começamos a sonhar com um espaço, uma estrutura para atender as pessoas. Neste contexto, o Senhor começou a plantar em nosso coração o desejo de cuidar do órfão, da viúva, do estrangeiro, do menos favorecido. Começou a nos dar sonhos de uma igreja que ama, que serve e que influencia. Começamos a sonhar com um local aconchegante, acolhedor, onde pudéssemos derramar amor na vida das pessoas e onde Deus pudesse derramar a presença dele sobre nós, sermos ministrados e onde pudéssemos começar a ver histórias novas sendo escritas, onde as pessoas teriam suas vidas recomeçadas, restauradas, um ambiente de cura, de palavra, de adoração, de comunhão e, sobretudo, muita oração. Foi com esse sonho que em fevereiro de 2018 demos um passo de fé, alugamos um grande galpão na Avenida Dona Eugênia, nossas reuniões começaram e em setembro de 2018 nós inauguramos oficialmente a Igreja Cenáculo. Com muitos desafios, foi um tempo de muito aprendizado e muito crescimento. Fizemos muitas vigílias, as palavras foram liberadas, muito caldo, muito pão, muito compartilhar de mesa, provações nos dias de chuvas, barulhos, vizinhos incomodados e tanta dificuldade, perseguição e limitação de infraestrutura, mas o Senhor nos sustentou e mesmo assim nós avançamos, orando, pregando a palavra de Deus, batizando pessoas, discipulando corações, alinhando famílias e Deus foi nos sustentando. Em fevereiro de 2020 mudamos para o teatro e a nossa esperança foi renovada, as expectativas aumentaram daquilo que o Senhor faria por nós e através de nós, daquilo que o Senhor iria mover. Nos primeiros meses organizamos a casa, curamos o coração, alinhamos os corações e antes que pudéssemos alçar voos, em março de 2020 fomos surpreendidos com a pandemia do Covid e durante 2020, 2021, com todo o cenário de pandemia, mas com muito esforço, boa vontade, ajuda dos irmãos, nos mantivemos unidos ali, quase sem ter cultos, fazendo cultos online com poucos recursos, sem infraestrutura, sem equipamentos. Deus foi nos ajudando, os cultos online foram acontecendo e o Espírito Santo foi nos mantendo sustentados pela palavra do Senhor, servindo as pessoas, cuidando, intercedendo, inspirando, confrontando, quando Deus nos dava uma palavra para confrontar e cada dia Deus estava nos forjando como uma família de fé, que se ama, que se ajuda e se esforça para agradar a Deus e honrar ao Senhor Jesus. Deus cuidou de cada um, de cada família, ajudamos uns aos outros e ninguém teve falta de nada nesse período de pandemia. Foi difícil, mas o Senhor nos sustentou e muitos irmãos até prosperaram debaixo de uma palavra profética que recebemos para aquele período. No ano de 2022, com o fim da pandemia, os irmãos estavam retomando os cultos presenciais e agora a gente tinha o desafio de nos estabelecermos como igreja local, formar, treinar pessoas para cada ministério, para que cada área da igreja fosse desenvolvida, efetiva. Então o desafio de não só estabelecer como igreja local, mas de influenciar a cidade, de sermos uma igreja que serve a cidade, que interage, que muda, que transforma pelo poder da palavra, que transforma pelo poder da cruz de Cristo. E para isso trabalhamos mais focado na transformação e libertação, alinhando cada pessoa. Então começamos nosso primeiro curso de membresia em 2022 e foi um ano muito desafiador de estabelecer muitas coisas as quais o Senhor nos deu graça de assim fazer. Vivemos um tempo de bênção, vimos o Senhor alinhar as pessoas, desfrutamos de um tempo ímpar de comunhão, batizamos mais pessoas e a cada dia fortalecidos ainda pela presença de Deus. Mas ainda assim havia algo maior que o Senhor nos apresentaria, uma missão maior ainda que Deus nos revelaria. E ali no ano de 2022, enquanto nós avançávamos para estabelecer a igreja, Deus começou a falar de outros lugares, de outras missões, de
outros povoados e diversos sinais que o Senhor enviava pessoalmente a nós como líderes e a igreja como corpo, palavras proféticas, palavras diretivas. O Senhor estava nos dando um ID para a América Latina e a igreja entrou nesse lugar de envio, e foi em setembro de 2022, quando nós celebramos 6 anos da igreja, que eu e minha esposa e meu filho fomos enviados aqui para a América Latina para trilhar, sondar e começar algo que o Senhor estaria nos movimentando. A Igreja Cenáculo começou 2023 com uma tarefa de estabelecer novos líderes. Com aquele vácuo deixado pela família pastoral, cada líder foi desafiado por a mão arada e trabalhar. E isso foi maravilhoso, o crescimento, as experiências, o amadurecimento de novos líderes. Em cada desafio, um líder mais maduro nascia. Enquanto isso, no campo missionário, Deus estabelecia e dava maior visão para a liderança toda e o tamanho do campo que o Senhor está nos dando. E agora, no ano de 2024, será um ano de muito trabalho. Ano de arar a terra, formar novos líderes, construir uma trilha de crescimento para cada líder, transformar interessados em santos, transformar consumidores em contribuintes, transformar membros em líderes e transformar uma plateia em um exército. Nós somos isso, somos uma igreja de servos, cristãos com coração de servos. Sabemos que estamos no momento de maior desafio, avançar. Creio ser essa tarefa a mais desafiadora. No mundo onde as pessoas são extremamente consumistas, egocêntricas, transformá-las em cristãos com coração de servos não é algo para medroso. Não é algo para quem quer continuar sendo o mesmo. Esse é o grande desafio para mim e para todos nós. Permitir que o Espírito Santo nos molde e que a gente saia da nossa forma, da nossa maneira de enxergar e ter uma visão própria do mundo, baseada nas nossas vivências e às vezes até em nossos traumas, e abrir mão disso, dessa experiência, e receber do Espírito Santo a visão correta de como conduzir a obra de Deus. Permitir que o Espírito Santo nos molde, que a gente possa de fato arregaçar as mangas e não ter medo de amassar a nossa roupa, de sujar a nossa sala, de dividir a nossa mesa, de dividir o nosso pão, de emprestar os nossos ouvidos, de dobrar os nossos joelhos, de chorar junto, de se alegrar junto, de colocar o ombro para carregar o fardo junto, de se alegrar, celebrar cada pequena vitória, celebrar cada pequena transformação e cada pequeno avanço. Pessoas são mais importantes que paredes e propriedades. Nossa intenção não é construir grandes templos e passar a vida inteira investindo em estruturas, e sim formar discípulos de Jesus Cristo. Este é o significado da grande comissão. Eu estou convencido de que Deus deseja realmente que sua igreja cresça e que as ovelhas perdidas sejam encontradas. O mundo é o foco. Nós não vamos restringir, nós não vamos colocar fronteiras naquilo que Deus quer fazer. Nós não vamos fazer barco para salvar apenas algumas poucas pessoas. Vamos resgatar multidões. E é isso que Deus tem colocado no nosso coração. Nós vamos orar, trabalhar, arregaçar as mangas e termos um crescimento consistente, tendo como alvo o batismo de pessoas, vidas transformadas. Vamos ganhar agilidade, contextualizar o nosso foco. Mas sabemos também que nenhuma igreja se torna grande sem enfrentar problemas, aflições ou decepções durante o período de crescimento. Vamos fazer coisas que talvez não funcionem. Algumas estratégias talvez não vão trazer resultados, mas nós não teremos medo do fracasso. E a tudo vamos chamar de experiências. Eu estou convicto que se fizermos com amor, vamos triunfar. Se nós cuidarmos com amor, trabalharmos com amor, servirmos, orarmos, tudo com amor,
jamais poderemos nos considerar fracassados, pois a Bíblia diz que o amor nunca perde, o amor nunca perece. Em nome de Jesus, vamos nos tornar uma igreja viva, saudável e influente. E tem uma coisa, não precisamos diluir a mensagem, não precisamos negociar a verdade de Deus, não precisamos vender o Evangelho para Cristo, não precisamos diluir a mensagem da palavra de Deus para encher a casa. Nós não vamos atrair as pessoas com entretenimento, vamos continuar sendo uma igreja raiz, que se mantém na simplicidade, uma igreja de oração, de palavra e de relacionamento, uma igreja que flui nos 5 ministérios, uma igreja triunfante e vencedora. Não vamos inventar a roda, nem vamos criar uma onda, não temos poder para isso, não podemos fabricar uma onda do Espírito, só Deus pode criar uma onda, só Deus pode soprar vida no vale de ossos secos. Só Ele pode criar ondas de avivamento, de crescimento. Nosso trabalho é discernir, reconhecer e pegar as ondas que Deus cria. Reconhecer e nos unirmos a Ele. Visão é a capacidade de ver as oportunidades dentro das circunstâncias atuais. Visão é estar atento às oportunidades que Deus está dando. Hoje, Deus está criando no mundo inteiro as maiores e melhores ondas. Estamos prestes a entrar no período de maior avivamento que a terra já pôde testemunhar. O maior mover de salvação de almas está para acontecer. Eu creio que está chegando o tempo de salvação de almas em massa. E eu quero estar pronto para isso. E eu quero que a Igreja Cenáculo seja parte disso. Então, este é o tempo de você afiar bem a sua espada e de carregar bem a munição da sua arma. Pegue essa onda, desenvolva o seu chamado aqui. O Cenáculo, ela é uma plataforma para que cada um desenvolva o seu chamado e o seu ministério. Se o seu chamado é para cuidar de crianças, então afie sua espada, estude, pesquise, ouça, siga pessoas que fazem isso, faça isso com esmero, prepare seu arsenal, ore de madrugada, interceda, coloque a mão no arado e seja o melhor que você puder. Se o seu chamado é para ensino, afie sua espada. Se o seu chamado é para cuidar de mulheres, de homens, se o seu chamado é profetizar, seja qual for o seu chamado, cuidar de jovens, seu chamado é louvar, é dançar, é nas artes, é na comunicação, estude, afie sua espada, ouça, tenha referência, busque conhecimento, se dedique, sirva a sua igreja local e você vai ver Deus trabalhando através de você. Ore na madrugada, se coloque diante do Senhor, fala: Deus, usa a minha vida, eis-me aqui, se envolva com o seu chamado. O Cenáculo não é uma igreja onde tem uma liderança preocupada em estabelecer um império para si mesmo. Nós não congregamos em torno de pessoas ou de personalidades. O centro da nossa igreja é Jesus e nós queremos ser como João Batista, que entregava a profecia e corria para o deserto para que a palavra fosse maior do que ele, para que ninguém ficasse envolvido com ele, mas sim com a palavra, com a profecia. Nós não estamos levantando o império no nome de ninguém, a não ser no nome de Jesus Cristo, a maior estrela, o centro, a única pessoa digna de ser adorada, honrada, de ser glorificada na Igreja Cenáculo é Jesus Cristo. Ele é o centro de todas as coisas. Então nós estamos aqui para levantar uma igreja centrada em Cristo Jesus. E aqui nós não estamos preocupados que apenas uma pessoa cresça, mas sim que seja uma plataforma de envio, um lugar, uma aljava, onde filhos serão enviados para propósito. Desenvolva o seu chamado aqui no Cenáculo. Não podemos fazer nada sem Deus, mas Ele decidiu que não vai fazer nada sem nós. Uma igreja cresce pela atuação do poder de Deus e por esforços de pessoas capazes.
Então nós juntamos unção do Espírito com capacitação, são as forças que vão promover a nossa igreja. E é assim que faremos. Com todos os nossos desafios e limitações, Ele nos chamou, cada um na sua área, cada um com seu chamado. E não importa para aquilo que Ele nos chamou, o Pai irá nos capacitar e equipar para fazermos o que Ele quiser fazer. Ele sempre cumpre suas promessas, então encha-se do Espírito Santo, pois a obra de Deus só é feita por pessoas ungidas. A obra de Deus só vai avante com pessoas cheias do Espírito Santo. É por isso que em nossas reuniões nós prezamos pelo mover do Espírito Santo. E as palavras são palavras de ativações proféticas, são palavras de envio, são palavras que buscam conectar você com a palavra verdadeira, a palavra do Deus Altíssimo. Só se levante, levanta hoje, veja as ondas que Deus está criando. Deus hoje está criando no mundo as maiores e melhores ondas. Então vamos juntos aproveitar o que Deus está fazendo. Seja bem-vindo a esta casa, seja bem-vindo ao Senado. Termine esse curso e trilhe a trilha que nós temos proposta para você de crescimento, de maturidade. E agora eu gostaria de fazer uma oração com você. E se você puder, repita comigo essa oração. Pai, sei que hoje o Senhor vai realizar coisas incríveis no mundo. Por favor, conceda-me o privilégio de me tornar parte disto. Pai, me ajude a entrar naquilo que o Senhor está fazendo e a me mover naquilo que o Senhor está abençoando. Usa a minha vida para estabelecer o seu reino na terra e a somar forças com a minha família de fé para cumprirmos a grande comissão. A tua palavra diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos e expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Eu quero ser essa pessoa. Me ajuda a trilhar este caminho junto com a Igreja Senado. Eu me coloco à tua disposição para servir, obedecer e ver o Senhor se mover através da minha vida e através da minha igreja nesta geração. Em nome de Jesus, amém e amém.